que os nossos alunos não estão prestando atenção na gente. Ah, meu Deus! Eu vou te contar. Bora lá. Eu sou Stefania Andrade, eu sou escritora, sou professora, formadora de professores e hoje eu quero falar sobre um assunto super importante que tem acontecido muito, né? Na pós-pandemia, a gente tem sentido que os nossos alunos não prestam mais atenção na gente. É muito mais sério do que era antes, né? Então a gente tem muita apatia, os alunos não estão nem aí e existe muita indisciplina. Então a gente tem assim, os alunos estão conversando, estão falando, mexendo no celular, estão desenhando, fazendo qualquer coisa e fingem que a gente não tá ali. Dependendo da faixa etária, a gente tem mais apatia ou mais indisciplina, mas enfim. O fato é que os professores têm percebido, todos nós temos visto, que o que funcionava até 2019 não tem funcionado da mesma forma. E a impressão que a gente tem é que os alunos não têm mais nenhuma atenção, não têm mais foco, eles não ligam mais para nada e a gente tá querendo sair correndo, tá? Então, pera lá, calma. Por que que isso tem acontecido? Primeiro, a gente precisa entender que não é culpa deles. Eu sei, parece, né? Tem hora que a gente quer sair correndo ou a gente quer, né, fazer alguma coisa errada ali, mas não é culpa deles. Por quê? Durante esses 2 anos de pandemia, os nossos alunos foram expostos muito, mas muito além do que poderiam, do que deveriam, do que era apropriado ou seguro, às telas, tá? As telas, e aí a gente tá falando de celular, tablet, televisão, tudo, videogame, essas coisas todas que eles utilizam, elas mudam a configuração cerebral das nossas crianças, dos nossos adolescentes, por diversos motivos. Então, por exemplo, a gente tem uma coisa séria que acontece ali, é que enquanto ele tá aqui no celular, tudo é muito rápido, vídeos de 15 segundos, tô no TikTok, tô não sei o quê, eu jogo, passo de fase, olha, serotonina, dopamina e tal, e então eles vão tendo estímulos prazerosos o tempo todo. E isso vai fazendo com que eles fiquem mais viciados naquilo, porque em pouco tempo eles conseguem ter acesso a sensações prazerosas que estão no jogo, no vídeo, nas redes sociais, nas curtidas e tudo mais. E aí, quando você tira aquilo da mão dele, já começa o problema, porque aí ele não quer estar longe do seu celular. Depois, você coloca ele sentado por 4 horas, por 5 horas, não sei quantas horas, dentro de uma sala de aula, em que ele não está querendo estar ali. E aí, ele tem uma outra questão, que ele não tem mais a atenção voltada. Mesmo, às vezes, quando ele quer, ele não consegue ter atenção. Por quê, gente? O foco dele mudou. E ele tem também a questão do controle inibitório que foi impactada. O que é o controle inibitório? É o que faz com que a gente não faça uma bobagem. Nós que somos adultos, quando o nosso chefe fala uma bobagem pra gente, que a gente não gostou, a gente não dá um murro na cara dele. Por quê? Porque não é o momento, porque existe... a gente entende que o trabalho, né, o emprego é algo mais importante, enfim. E aí as crianças, elas vão aprendendo a desenvolver o controle inibitório, que faz uma criança de 2 anos correr na missa e todo mundo achar normal, mas uma criança de 12 anos correr e subir em todo lugar já não é tão normal. Por quê? Porque a criança vai aprendendo dentro do controle inibitório a refrear os seus impulsos. Quando a gente teve a pandemia e as nossas crianças e os nossos adolescentes foram expostos a muita tela e a muita coisa rápida, fácil e prazerosa ali naquele sentido, eles foram perdendo, né, o controle inibitório que eles já tinham desenvolvido. Então é como se eles voltassem a ser crianças nesse sentido. Eles não têm... Eu não sei se, gente, se vocês perceberam isso. Pra mim, dava a impressão, assim que os alunos voltaram o obrigatório pra escola, né, presencial, parecia que eles tinham saído da caverna, que eles nunca tinham ido pra escola antes. E eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo com os alunos, né? Eles não conseguem ficar na sala, querem sair toda hora, eles não conseguem ficar sentados e tudo mais. Por quê? Porque eles não conseguiam mesmo. Né? O controle inibitório estava afetado. Outra coisa é que o sono deles foi afetado. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, porque o excesso de telas tem trazido muitos problemas de sono, mas no caso das crianças e dos adolescentes, isso é mais sério. Faz com que eles tenham falta de concentração, falta de foco, problemas para socializar, enfim. Então, tudo isso faz com que seja uma bomba relógio que a gente está trabalhando ali. Então, os nossos alunos, eles não querem estar ali,
eles não conseguem ter foco, eles não têm atenção, e aí a gente acaba entrando num ciclo da aula ineficaz. O que é isso? O aluno está desmotivado, ele não queria estar ali, aí ele não participa, ele tem apatia, ele tem indisciplina, e depois ele não faz as atividades, ele não vai bem, não desenvolve as coisas, ele vai mal nas provas, nas atividades, fica mais desmotivado. E tudo isso desmotiva o professor, né? Então, mas calma, tem solução. Primeira coisa, para romper o ciclo da aula ineficaz, a gente precisa trabalhar na motivação desse aluno. E para trabalhar a motivação desse aluno, a gente vai trabalhar primeiro a atenção. A gente precisa chamar a atenção dele. A gente precisa motivá-lo a aprender. Stefânia, mas como é que eu faço isso? Por meio da educação criativa, principalmente. Hoje a gente tem diversas estratégias, né, para a gente iniciar a aula prendendo a atenção desse aluno. Outra situação é a gente ir mudando mesmo as atividades em menos tempo, igual a gente fazia na educação infantil, lembra? Na educação infantil, as atividades são trocadas, mudadas a cada 15, 20, 30 minutos, dependendo da idade das crianças. E hoje a gente acha que o nosso adolescente, por exemplo, vai conseguir ficar 2 aulas, né, uma dobradinha lá fazendo redação. Ele não consegue. Então, se ele não consegue, a gente tem que dar um passo para trás e tem que ir ensinando. Primeiro, o controle inibitório é ensinado e é aprendido, então ele pode voltar a ter. Outra coisa é que a gente tem a plasticidade neural, ou seja, a gente sabe, né, que todas essas questões podem ser mudadas, né? Então não existe nada que está sem jeito, eles podem aprender, eles podem mudar. Então a gente vai buscar algumas estratégias dentro da educação criativa, trazer o protagonismo para esse aluno, trazer estratégias para chamar a atenção deles, para fazer com que eles se interessem por aquilo, e aí a gente vai trazendo e construindo pouco a pouco com eles. Agora, antes de tudo isso, você precisa conhecer o seu aluno e lembrar que precisa estabelecer uma relação com ele, porque ele precisa ser afetado de alguma forma com você. Porque a educação, ela só se dá com afetividade. E eu não estou falando de beijos e abraços, pode ter também, mas eu estou falando de afetar positivamente esse aluno de alguma forma. Ele saber que você se preocupa com ele, ele saber que aquilo é importante, você mostrar sua paixão pela sua disciplina, por exemplo, tudo isso muito importante. E ele percebe a sua paixão por aquilo que você está ensinando. E aí você pode ir vendendo essa ideia para ele, né? Então, tudo isso a gente vai fazendo aos pouquinhos. Outra coisa que você pode utilizar é a técnica Pomodoro, por exemplo, né? Então, que você trabalha, por exemplo, você pode fazer em outros tempos, mas, por exemplo, vocês podem fazer muito foco em 20 minutos ou 30 minutos, tem que fazer bastante foco, depois 5 minutos de descanso. Eles podem fazer o que quiserem, dar uma volta em volta da sala de aula e tudo mais, conversar. Depois mais 20 minutos ou 30 minutos de foco, mais 5 minutos de descanso e assim sucessivamente. Então, a gente vai buscando estratégias para chamar a atenção do nosso aluno. E sim, é super possível fazer isso e faz parte do seu trabalho. E eu posso te ajudar. Então, me siga aqui para mais vídeos e me acompanhe lá no Instagram dos Professores Mágicos.